E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os que são feitos, os que são perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Podei vos assentar. Meus irmãos, em oração a Deus, Deus me colocou esta palavra no meu coração para trazer à igreja. E quando nós olhamos para a igreja ordiena, a igreja de hoje, a igreja atual, nós vemos que está acontecendo uma separação entre a igreja e a Bíblia. A igreja, quando ela se separa da Bíblia, começam a acontecer heresias no meio da igreja. A igreja, quando ela se aparta da Bíblia, começa a acontecer idolatria dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ser crentes bereanos. Alguém falou, alguém pregou, alguém ensinou. Olhe e confirme na Bíblia para ver se é assim que a palavra diz. Nós temos muitos e muitos que caíram no erro, pessoas que foram crentes a vida toda, e um dia alguém o evangelizou com uma heresia, e ele saiu da igreja em que estava, foi para uma igreja herética, e até hoje prega uma heresia. Quem não conhece alguém que é assim? Então, por que que acontece esse tipo de coisa? É porque o crente não está baseado na Bíblia Sagrada. E nós hoje vamos falar sobre o tema: devemos buscar maturidade espiritual. O que é ser maduro? O que é ser maduro? Ser maduro é compreender, como o próprio texto diz, o bem e o mal. A imaturidade faz você não saber o que é bom e o que é ruim. O texto vai nos informar que uma criança, quando ela é uma criança de colo, a minha filha já está passando basicamente dessa fase, mas ainda está. Tudo que pega, coloca na boca. A criança recém-nascida, quando ela descobre que ela tem mão, ela falta engolir a mão. Tudo que pega, vai na boca. O crente do mesmo jeito, quando ele é imaturo, tudo que ele come, tudo que alguém lança para ele, tudo que alguém prega para ele, ele engole. Não conhece, não sabe. E há um afastamento da palavra de Deus. Irmão, a Bíblia já nos avisou: não suportarão a sã doutrina. E por isso buscarão para si doutores. Essa igreja aqui tem doutrina demais. Essa igreja aqui o pastor proíbe muita coisa. Essa igreja aqui exige que o obreiro venha de camisa longa, gravata, para poder sentar no púlpito. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Não, essa igreja aqui,
ela exige que as mulheres estejam andando ataviadas, bem vestidas, com pudor, com ordem e decência. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Essa igreja aqui não permite com que o fulano, o cicrano venha pregar aqui, porque o fulano e o cicrano não tem igreja, não tem pastor, ele é todo bagunçado, mas é meu amigo, eu quero que ele pregue, eu vou sair dessa igreja. Nessa igreja aqui, os cultos, tem culto que é só palavra, só palavra, só palavra. Eu não vou nesse culto, vou sair dessa igreja. Ei, irmão, a igreja precisa ter palavra. Hoje nós vemos cultos, 1h30 de louvor, 20 minutos de palavra. Chega aqui, o pregador tem que estar correndo, parece que ele está numa maratona. É irmão que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois a igreja quer reclamar que o pregador não pregou Bíblia. Mas você deu tempo? Então nós precisamos ter maturidade espiritual para discernir o bem e o mal. E é isso que nós vamos descobrir hoje. O que é ter maturidade espiritual? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, a Bíblia nos instrui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 7, vai nos dizer que toda a Escritura, ela é inspirada e proveitosa. Aí ele começa, para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Ele não diz uma parte da Escritura como muitos querem pregar. Não, porque isso aqui é do Velho Testamento. Isso aqui não é para nós. Isso aqui é do Velho Testamento. Isso aqui é para o povo de Israel, não é para nós. O que a Bíblia diz? Toda a Escritura é divinamente inspirada. O que é isso? Deus é quem colocou essas palavras aqui. Não foi um homem, inspirada por Deus. Aí ele diz, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Vamos buscar algumas versões e algumas interpretações a respeito destes verbos. Pastor, o que é ensinar? Ensinar é muito simples e muitos não conseguem fazer. Mas ensinar é muito simples, mas nem todo mundo dá conta de fazer. O que é ensinar? Você ensina o seu filho a falar. Quando ele nasce, você o ensina a falar. Você vai ensinando ele a andar. Você ensina ele a comer. O que você faz? Você pega, filho, você pega o prato, você vai pegar a colher, vai colocar na comida e levar à boca. Você fez o quê? Você ensinou. Então, nós precisamos, o primeiro passo é ensinar a palavra. Muitas igrejas hoje, igual aquele vídeo que eu coloquei hoje ontem no grupo, domingo, muitas igrejas tiraram os cultos de escola bíblica dominical, não querem mais, porque os irmãos não vêm, aí tirou. Muitas igrejas tiraram o culto de ensino, porque o povo não gosta mais de culto de ensino. E a palavra? A palavra vai ser pregada aonde? O texto nos diz, como ouvirão, se não há quem pregue. Então há uma necessidade de que a palavra seja pregada. De que a palavra seja pregada. Então ensinar é uma obrigação. Ensinar. Paulo chega a dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, o primeiro passo, ensinar.
O segundo passo é redagir. O que é redagir, pastor? Provar, testar, experimentar. É uma prova. Você ensina, prova, para ver se está certo. Se o fulano aprendeu. Quem entendeu? É um exemplo. Eu chamo um obreiro. Digo, eu vou te ensinar a dar um nó de gravata. Pego aqui a gravata, dou o nó. Olhou como é? Olhei. Estou ensinando. Você vai pegar aqui, vai passar por cima, passar por trás, colocar por dentro. Está pronto o nó. Aí eu fiz o que, irmão? Eu ensinei. O segundo passo é provar ele, para saber se ele aprendeu. Eu já sei, eu estou fazendo na minha mão. Eu tenho que entregar a gravata na mão dele e dizer, agora faz. Isto é redagir, é provar, experimentar, testar, para ver se realmente aprendeu. Mas hoje não pode mais. Hoje não pode mais testar um obreiro. Hoje não pode mais testar um obreiro. Porque se o pastor testa o obreiro, amanhã ele já não vem na igreja. Depois da manhã já não vem de novo. E já não vem de novo, o pastor liga para ele, o que aconteceu? Ah, pastor, estou chateado. Com o que, abençoado? Com aquilo que o Senhor falou para mim. Mas eu não ensinei como era? Ensinou. E eu não te testei para saber se você sabia? Mas eu não entendi como um teste, não. Eu não gosto disso, não. Aí diz logo, eu não gosto disso, não. Então está no lugar errado, não presta para ser obreiro. Você se presta nem para ser crente. Não presta para ser obreiro. Tem que ser experimentado. Tem que ser experimentado. Então a Bíblia diz que nós devemos ensinar e de vez em quando testar o obreiro para saber se ele aprendeu. Eu não sei se os irmãos notaram, mas de vez em quando agora estou pegando obreiro de surpresa para botar para pregar nos cultos. Então você já vem preparado. E outra, deixa eu orientar vocês algo aqui. Algo que eu aprendi, eu também fazia errado. Pastor me pegava de surpresa, aí eu ia pregar e dizia, irmão, o pastor me pegou de surpresa. Aí um pastor me chamou e me ensinou do jeito que eu vou ensinar vocês aqui agora. Você não diz para a igreja que você foi pego de surpresa. Nunca diga para a igreja que o pastor te pegou de surpresa. Você é obrigado a sempre estar pronto. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi isso, eu aprendi isso. Você é obrigado a sempre estar pronto para trazer a palavra. E se o pastor não puder vir, você tem que ter uma palavra pronta. E eu aprendi isso. E o meu pastor era dono disso. O culto lotado. E eu ia por eliminação. Eu sabia que lá na igreja tinha 5 ou 6 que pregavam. E eu ficava. Ele deu oportunidade para fulano orar, então não vai ser fulano. Ele deu oportunidade para o fulano dar uma saudação, então não vai ser o cicrano. E aí eu ia eliminando. Quando eu via que era eu mesmo, eu já estava com o dedo pronto na palavra. Na hora que ele me dava oportunidade, eu já subia lá, abria a Bíblia, lia o texto, e a igreja nem desconfiava que eu fui pego de surpresa. Por quê? Porque fui ensinado, e de vez em quando ele me testava para saber se eu aprendi. Ou você acha que eu estou aqui sendo pastor com 31 anos, cheguei aqui com 30 anos, sem ter aprendido nada e sem ser testado e experimentado? Então a Bíblia diz que nós devemos ensinar, redagir, de vez em quando, fazer uma prova.
aprovado, meu filho, não é pecado não, irmão. Não é pecado não. O pastor chegar para o obreiro e dizer: parabéns, meu filho, você acertou. É assim mesmo. Não é pecado não. Foi provado, atestado, parabéns, meu filho. Foi testado e reprovado. Aí vem o que está dizendo na sua Bíblia aí? Corrigir. Irmão, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá? É 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu acabei falando o de cima, que é 2 Coríntios 2, 6 e 7, mas o que eu estou ensinando é 2 Timóteo 3, 16 e 17, depois nós vamos voltar no 2 Coríntios 2, 6 e 7. Então, o primeiro passo do pastor, do líder, é ensinar. Segundo passo, testar, provar, para ver se o obreiro está pronto. Terceiro passo, corrigir. Irmão do céu, pense numa geração que não sabe ouvir correção. Não sabe. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu era mais jovem, obreiro, sempre fui pregador da palavra de Deus desde os 19 anos. Aí um dia, eu gostava de uma bolinha final de semana. No dia que não tinha culto, eu ia jogar uma bolinha. Aí o pastor que estava não ligava, permitia. Mudou o pastor, mudou o sacerdote, muda a lei. Foi no dia que ele foi lá na fazenda. Ele me chamou e disse: meu filho, senta aqui. Sentei. Ele disse: eu fiquei sabendo que você é um bom obreiro, que você prega bem. Só que eu fiquei sabendo que meu filho gosta de uma bolinha. Eu disse: pastor, eu gosto de uma bolinha, jogar uma bolinha no final de semana. Pô, meu filho, não pode, a nossa convenção não autoriza não permite não. Eu olhei para ele e disse: pastor, essa é a última vez que o senhor vai ouvir falar que eu joguei futebol. Pergunta lá para ele se ele ouviu falar de novo que eu fui jogar bola no campo, se me viram no campo. Mas hoje não, o pastor fala é a mesma coisa que um bêbado falou na rua. O pastor manda um áudio no grupo, é a mesma coisa de um cachorro que latiu. Ninguém diz nada, ninguém obedece, ninguém faz nada. Primeiro, ensina. Segundo, prova para ver se aprendeu. E terceiro, tem que corrigir. Se você está numa igreja em que você nunca foi corrigido, que você está fazendo as coisas erradas, o teu pastor está: meu filho, tá, parabéns, meu filho, é isso aí. Uma hora você acerta. E ele nunca te chamou assim: meu filho, vem cá. Você está no lugar errado. Porque você não vai crescer, não vai aprender, não vai amadurecer. Você aprendeu, foi ensinado. Você foi testado. Agora você está sendo corrigido. Se você está sendo corrigido, é porque você foi reprovado. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que nós precisamos aprender a ser corrigidos. Precisamos. Nós precisamos aprender a ser corrigidos. Nós estamos com o ego muito elevado. Eu cheguei aqui, já estou indo para o 2º ano, e eu disse para os irmãos: eu não vou cobrar nada de ninguém sem antes ensinar. Eu já ensinei, agora chegou a hora de eu provar, testar, e os que forem reprovados, se prepara, porque vão ser corrigidos. E se espichar, pula a cerca e vai embora, procura o seu canto. Se arrupiar o pelo, é porque não é crente. Já ensinei ou não ensinei? Tenho ensinado ou não tenho aqui na igreja?
E já disse aos irmãos, não confundam a minha idade, a minha juventude com moleza, porque se tem uma coisa que eu nunca fui, foi mole. Nunca fui mole. Então já ensinei, já provei alguns, já teve alguns aí que já foram chamados para correção, para orientação. E é assim, irmão. A Bíblia diz, então, ensinar, redaguir, corrigir e instruir. O que é instruir? Ensinar de novo. Instruir é, você já sabe, mas está errando. Eu vou te orientar, corrigir a rota. Ensinar é quando você não sabe. Quem entendeu? Ensinar é quando você não sabe. Instruir é dizer, eu já te falei, eu já te disse que é assim. É instrução. Não é para matar não, irmão, não é para matar não. E eu também não sou assassino de obreiro, nem assassino de crente não. Estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar. Os que querem ser ajudados. Os que querem ser ajudados. Então o texto diz que nós precisamos ter maturidade. Ou é fácil receber bronca? Quem aí acha legal, gostoso demais? Dizer, o pastor me chamou ali, chega, ele me deu uma bronca, chegou a sair saltitando de alegria. Quem já aconteceu? Ninguém, irmão. Todo mundo sai zangado igual um siri na lata. Já teve dia de eu entrar no carro, depois de um culto de ensino, e ir zangado, mordendo os beiços. Quando eu cheguei em casa, eu fui orar. Sabe o que Deus falava para mim? Escuta o teu pastor, porque antes dele falar para a igreja, eu falei com ele. Um dia, irmão, eu estava dizendo para mim mesmo, pastor, está pegando pesado demais. Pastor, está pegando pesado demais. Pastor Nelson, duro. Aí um dia, eu estava num culto de ensino, e Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse, diz para ele, o pastor Nelson, continua cavando, continua apertando, cava mais, que tu vai achar mais coisa errada, continua apertando, que eu tenho me agradado de ti. Eu disse, mas Deus, eu estou achando que ele já está pegando pesado demais, eu estou mandando ele apertar mais. Aí eu não disse nada para ele, eu disse, eu sou besta. Fui para casa. Passou a primeira semana, segunda semana. Um dia eu estou indo levar um jovem na casa dele. Um jovem estava na porta de casa, eu sempre fui bom de dar carona, irmão. Olhei para ele, tu mora onde, menino? Ele disse, eu moro lá do outro lado da cidade. Eu disse, entra no carro aí que eu vou de lá te levar. Botei ele no carro e fui lá levar ele. Quando eu estou voltando para casa, Deus fala comigo, vai na igreja e entrega o recado que eu te falei. Eu disse, Deus, tem como se eu falar com o outro não? E eu vim com o carro, indo para casa. Aí chegou num ponto, que se eu fosse reto, eu ia para casa. Se eu virasse, eu ia para a igreja. Aí eu fiz um contrato com Deus. Só que esqueci de avisar ele. Disse, Deus, eu falo. Mas se não tiver nenhum obreiro perto, não tiver ninguém perto, eu falo. Porque senão o povo pensa, está puxando o saco do pastor e tal. Eu falo, mas só se fosse só ele sozinho. Aí eu fui, quando eu cheguei estava tendo um mutirão na igreja. Um monte de obreiro.
Aí eu fui seguindo ele. Aonde ele ia, eu seguia ele. Eu disse, na hora que ele ficar sozinho, eu vou entregar o recado rapidinho e vou embora. Aí eu vi que ele entrou no gabinete. Quando ele entrou, eu entrei atrás. Ele já estava percebendo também que eu estava seguindo ele. Disse assim, você quer falar comigo, meu filho? Eu disse, sim, senhor, pastor. Aí eu fui, desenrolei o manto. Aí ele disse para mim, meu filho, esses dias eu vinha conversando com a minha esposa no carro. E dizendo, eu já ensinei esse povo, já orientei esse povo, agora viva cada um a sua vida do jeito que quiser, porque eu não vou ficar me matando por causa de povo que não quer fazer as coisas certas. E você foi enviado por Deus hoje. É Deus me respondendo e dizendo, continua ensinando, continua orientando a minha igreja. Deus tem compromisso com pastores que não se preocupam em pregar a verdade. A verdade, irmão. Vamos para o texto. O caminho é ensinar, provar, corrigir e aperfeiçoar. O termo instruir é de aperfeiçoamento. Meu filho, você está indo bem, mas você precisa arrumar um pouquinho aqui, ali, aparar as arestas. Vamos para o texto. Mas o povo está negligente em ouvir. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Irmão, tem muita gente querendo falar. Tem muita gente querendo pregar. Tem muita gente querendo ensinar. Tem muita gente que vai para o YouTube, fica 1 hora pregando, falando. Tem muita gente que vai para o monte, aí fica 1 hora lá, gravando live, falando para o povo. Mas a Bíblia diz que o povo precisa ouvir, porque tem muitos que estão negligentes no ouvir. Por que tem muito que diz, eu não tenho ministério? Não tem não, varão? Tenho não. É porque eu tenho muito temor de Deus, e não abri o meu ministério. Mas eu estou todo culto, todo dia eu estou em culto, mas nunca ele vai num culto de ensino. Você pode chegar para um desses, cigano crente, esses crentes ciganos, você pode chegar nele e perguntar qual foi o último culto de ensino que tu foi. Ele vai coçar a cabeça, nem aqui. Porque ele só vai em culto que ele pode ter oportunidade para ele pregar. Porque ele só vai em culto que ele tem oportunidade para cantar. Irmão. Tardios, nécios em ouvir. O texto diz que negligente significa aqui mortos, que vem do lento, indolente, preguiçoso, tolo. Você está falando? Você pode observar, irmão. Anota aí no seu caderno para você observar. Dizer observar no próximo culto. Está o horário do louvor. Está todo mundo dentro da igreja. Eita, glória, aleluia, Jesus é bom. Vamos ouvir a pregação. Aí dá uma mijadeira. Dá uma sede, que parece que comeu foi sapo. Dá uma coceira no banco. Aí já começa. Levanta para cá, levanta para lá. Anda para cá, anda para lá. Irmão, eu tenho mais uma coisa que eu quero orientar os irmãos aqui. Aproveitar, culto de ensino, é hoje, irmão. Você pode chegar em casa e dizer assim, pastor, hoje foi meio duro, mas eu perdoo ele. Você chega em casa, você faz uma oração. Aí você pergunta, Deus, o que o pastor falou, foi o senhor que mandou mesmo? Pode perguntar. Deixa eu orientar algo para vocês aqui. Quando se está lendo a palavra,
a leitura oficial, a leitura inicial. Você chegou atrasado, não entra na hora que está lendo a palavra não, abençoado. Que você atrapalha a concentração do irmão que está prestando atenção aqui na palavra. Aí você entra. Aí o irmão já olha para ver que foi o barulho. Aí você já anda. Aí você chega, já dobra o joelho ali e vai orar. Momento da palavra. Não fica transitando no meio do culto na leitura da palavra. Reverência. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, irmão, está lendo a palavra, espera lá fora. Deixa o pastor terminar de ler a palavra, deixa o irmão que está lendo a palavra terminar de ler. Aí quando vai orar, você entra. Estou ensinando ou não estou? Vocês estão sendo colocados à prova agora, porque vocês já não são mais inocentes. Se fazia por inocência, já não é mais. Agora a próxima é a prova, a correção. Amém? Seguimos. O problema não está na verdade que está sendo pregada. Tem muita gente que diz: eu não vou no culto de ensino, porque o pastor não ensina bem. Eu não vou no culto de ensino porque me dá sono. Eu não vou no culto de ensino porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. O texto diz que o problema não estava na palavra. Ele nunca disse: vamos mudar a palavra, que é para ver se o povo vem. Bem, não. Olha aí o que ele diz: porque vos fizestes negligente. O que é negligência? É eu poder fazer e não fazer. É isso ou não é? Eu estou ouvindo, eu posso ouvir, mas não dou atenção. Negligentes no ouvir. Começou a pregação. Agora eu lembrei que eu tinha que fazer tal coisa. Deixa eu ir lá. O momento da pregação não é para isso. O momento da pregação não é intervalo de crente. Não é o recreio para crente. O momento da pregação é a hora de você sentar e ouvir a palavra de Deus. Então vamos para o texto. O povo estava com o coração duro. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Vamos ler lá. Quem achar pode ler para mim, tem um microfone aqui. Mateus 13, 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Continua. Até o 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém, irmãos? Ouvir de mau grado. Tem gente que você está orientando ele está assim, ó, zangado, que você está orientando, você está ensinando. Está ouvindo, mas mesma coisa que nada. Você sai de perto, ele continua fazendo errado, porque não ouviu. Aí são surdos espirituais, cegos espirituais e dormentes espirituais.
Por quê? Porque tem um resultado. Tem um resultado aqui. Deus disse: se eles me ouvirem, se eles enxergarem, se eles sentirem, eu vou fazer o que com eles? Eu vou curá-los. Você acredita, irmão, que tem gente que não quer ser curado da ignorância dele? Você acredita que tem gente que não quer ser curado da ignorância dele? O pastor chama, vamos conversar. Não, pastor, você quer? Irmão, vem aqui para uma reunião. Não, pastor, não dá para mim não, eu tenho outra coisa para fazer. E vai despistando, para o pastor nunca orientar ele, para ele andar no caminho certo. Porque ele quer andar no caminho errado, não quer ser curado, não quer ser corrigido, não quer ser orientado. Então precisamos ouvir, precisamos ver e sentir, para que Deus te cure da tua ignorância, te cure da tua preguiça. Vamos fazer um teste aqui. Se você é um crente, ou crente nominal. Se você é crente e não pega a Bíblia nenhuma vez sequer durante o dia para você ler, eu sinto muito lhe dizer que tem alguma coisa errada na sua crença. Se você é crente e não ora pelo menos uma vez por dia, eu sinto muito lhe dizer que tem alguma coisa errada na sua crença. Se você é crente e não senta pelo menos uma vez na semana para aprender da palavra de Deus com alguém que conhece mais do que você, eu sinto muito lhe dizer que você não é crente. Aí eu pergunto para vocês, não precisa responder para mim. Você foi aprovado ou reprovado? Precisa responder para mim não. É, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. É mesmo? Quantos filmes você já assistiu essa semana? Quantas séries você já assistiu essa semana? Quantas vezes na lanchonete você foi essa semana? Não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. Tem gente que pega uma série de 24 episódios e assiste em uma semana, mas diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo, você não prioriza. Quem está entendendo? Vamos para o texto. Versículo 12, do texto em que estamos ensinando. Agora que eu saí do versículo 11. O horário hoje não é, meu amigo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Essa aqui é boa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu quero que você observe para o termo, a expressão todas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aí ele diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Deixa eu explicar algo para vocês. Quem aqui já teve um pé de fruta no quintal? Goiaba, maçã, mamão, alguma coisa? Maçã é meio difícil, né? Acerola. Você viu ele nascer, o fruto nascer? Ele nasce bem pequenininho, verdinho. Aí ele vai crescendo. Se você arrancar ele verdinho do jeito que ele está, você não come ele bem
com sabor, porque ele está verde, porque há um tempo determinado para ele nascer. Nasce a árvore cresce. Ou alguém já viu uma plantinha, acabou de nascer hoje, amanhã ela já está botando fruto? Alguém já viu isso? Você sabe por que você não vê? Porque tem um tempo determinado para ela nascer, crescer e dar fruto. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo determinado. Se você planta, colhe antes do tempo, você colhe verde. Se você vê que amadureceu e não colhe, acontece o que com fruto? Acontece o quê? Perde, não perde? Apodrece, cai no chão e estraga. Então há um tempo determinado para você colher, para comer. Se você não colher, a própria planta vai dar um jeito de lançar fora aquele fruto podre e jogar no chão, porque para ela já não serve. Há um tempo determinado para todas as coisas. Olha o que o texto diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então há um tempo da gente crescer, da gente nascer no Evangelho, da gente crescer. Irmão, e crescer no Evangelho aqui que eu estou falando, não é ser pregador, porque tem muita gente que acha que para o obreiro crescer ele tem que ser pregador, e não tem. Não é que a irmã tem que ser uma cantora, uma bela cantora, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ser mestres nisto pelo tempo, é conhecer de ponta a ponta sobre o assunto de ser crente. Eu já falei aqui um dia desse: se alguém parar você, um ateu, parar você na rua e dizer assim: por que tu é crente? Aí você vai dizer: ah, porque Jesus é bom, Jesus me salvou. Ele vai dizer: mas eu não acredito em Jesus. Por que você é crente? Qual é o motivo da sua crença? No que você se baseia que Jesus Cristo é o Messias prometido para vir buscar essa igreja? No que tu te baseia? Aonde que tu viu isso? Na Bíblia. Mas aonde é que está? Me mostra aí. É isso que está dizendo ser mestre. É saber qual é a religião que você está seguindo, qual é o evangelho que você está pregando. Irmão, é vergonhoso. Se você tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, e não sabe a base do evangelho, o básico. O básico. Por que você é crente? Então o texto está dizendo: porque devendo já ser mestre pelo tempo. O menino, o judeu, para ele passar de fase, quando ele completa 12 anos, ele tem o bar mitzvah, e neste bar mitzvah, ele tem que citar toda a lei, de cor, decorado. Você sabe o que é, irmão? Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco. Irmão, você imagina se a gente fosse colocar essa regra para o cidadão ser crente? Não, você vai ter que citar de Gênesis a Deuteronômio. Será que a gente passaria? Ia ser difícil, não ia? Mas o que a Bíblia está dizendo? Não é que a gente tem que decorar algo, é que a gente tem que saber o que a gente está professando, qual é a nossa profissão de fé. Por que você professa que Jesus Cristo é Deus?
Por que você professa que Jesus Cristo vai buscar a igreja? Por que você professa que Jesus Cristo é o teu Salvador? Por que você diz que Ele te salvou? Do que Ele te salvou? Nós precisamos saber disto. Não é ser grandes pregadores, não é ser grandes cantores, não é disto que a Bíblia está falando. Ser mestre é ter conhecimento. Irmão, um dia eu fui no médico. Hein, pastor Manuel? Eu fui no médico. Cheguei lá, eu falei para ele o que eu estava sentindo. Ele olhou para trás, no armário que ele tinha lá, puxou um livro desse tamanho e abriu. Eu disse: não, eu não vou mais me consultar com esse doutor, não. Por quê? Porque se ele é doutor, é porque ele já é mestre no assunto. Eu tenho que dizer para ele, ele já tem que saber. Pedro diz que nós devemos dar a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Qual é a razão da tua fé? Por que você acredita em Jesus? Aí Paulo diz, Paulo não sei se foi Paulo que escreveu. O texto diz: ainda necessitais que vos torne a ensinar, sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Irmão, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está chegando para alguém, irmão. Paulo. O texto está dizendo para alguém, dizendo assim: ó, você já se formou, você já está bancando por aí que é doutor, você já botou um anelzão no dedo, com uma pedra aí, não sei que cor, você já está andando todo, 10 anos, 20 anos de crente. Aí Paulo está dizendo assim: eu estou precisando te ensinar o básico, o beabá do Evangelho. É isso ou não está? É isso ou não está que está escrito aí? Os rudimentos, olha aí, olha na sua Bíblia. Necessita que torne a ensinar os primeiros rudimentos, o beabá. A, B, C, D. Não, mas eu já sei ler. Calma, que você não sabe ler, não. Você acha que sabe. Vem cá. A, repete comigo. A, B, C, D, E. Não, mas eu já sei. Sabe não, eu tenho que voltar a te ensinar isso aqui. É isso ou não é que Paulo está dizendo? Ô Jesus, sai, Paulo. O que eu fiz para Paulo, que agora Paulo está dizendo que escreveu Hebreus? É isso que o texto está dizendo, irmão. Preciso ensinar tudo do básico, o básico para vocês. O básico. Esses dias que eu fiz um teste com os irmãos no culto de ensino, quem lembra que eu perguntei sobre o nascimento de Jesus, alguns acontecimentos sobre o nascimento de Jesus, quem lembra? Quantos acertou? Irmão, se a gente não sabe nem como foi que Jesus nasceu, como é que a gente quer saber como é que ele vai voltar? Precisamos saber, conhecer. O básico, onde Jesus nasceu. Quem foi visitar Jesus? Que tem muita gente que diz que os magos que foi lá visitar Jesus, eu ensinei aqui os irmãos que não foi. Os 3 reis magos, eu já ensinei aqui que não foi. Quando Jesus nasceu, não. Quem foi visitar Jesus quando ele nasceu foram os pastores. Os magos foram, Jesus já tinha quase 2 anos. Que eles levaram um presente para Jesus. E nem diz que foi 3.
os magos do Oriente. Então precisamos saber o básico. O básico. Esses dias eu vi um cidadão. Hoje as irmãs não vão ensaiar, não. Esses dias eu vi um cidadão que ele disse, ele chegava assim nos pregadores de rua, aqueles caras que pregam na rua. Até para pregar na rua você tem que estar pronto, irmão. Porque pregar em rua, tem muita gente que diz, ninguém me dá oportunidade para pregar aqui na igreja, vou pregar na rua. Mas você está pronto para pregar na rua? Esse dia o pastor Osiel, lá de São Luís, foi chamado na justiça porque o cabo foi orar e expulsou os demônios dos macumbeiros, do povo todo. Aí foi gravou, mandou na mídia, processo em cima. Aí o cabo chega e diz para o cidadão que está pregando na rua. Ele vem filmando, ele é até policial. Te dou R$200 agora, se você me disser o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aí o cabo fica, não, diz aí. Aí o cabo vai, Mateus, Lucas, não, está errado. Já errou. Lucas não. Entendeu? Então, irmão, a gente não sabe o básico. O básico. Precisamos aprender. Um dia, minha esposa está aqui de testemunha. A gente estava numa festa da empresa. E ali chegou um rapaz do Senar, fazendo uma palestra, né? Era uma festa da empresa que era a CIPA TR. Acho que alguém já participou. A CIPA, que é da segurança do trabalho. E veio um palestrante do Senar. Aí ele ali conversando, do nada, irmão, do nada, ele falou assim, quem aqui é crente? Aí, todo mundo, a maioria não, alguns crentes que estavam lá, levantou a mão. Vem um aqui na frente. Aí, eu fui o escolhido, ninguém sabia o que ia acontecer, irmão, eu fui. Aí ele disse, você é crente? Eu disse, sou. Ele estava falando sobre isso, sobre ter domínio daquilo que você faz. Olha aí, irmão. Ter domínio daquilo que você faz. Uma palestra na empresa. Ele disse, você é crente? Eu disse, sou. Ele disse, então cita para mim de Gênesis a Apocalipse aí. Os livros, tudinho. Aí eu olhei para ele. E disse, como é que você quer? Você quer o Pentateuco, os históricos poéticos, você quer os proféticos, profetas menores, maiores, Novo Testamento, as cartas, as epístolas, como é que você quer? Não, você pode levar em ordem. Aí eu comecei, falei para ele. Você acha que eu sabia, irmão? Não. Mas um mês atrás, sei lá se foi um mês, uma semana, Deus colocou no meu coração para eu aprender a sequência de todos os livros da Bíblia, irmão. E eu ia treinando e minha esposa segurando lá para ver se eu acertava. Uma semana antes. Você sabe por quê? Porque Deus não queria que o evangelho fosse envergonhado naquele lugar. E ele sabia, irmão. O infeliz sabia de Gênesis a Apocalipse certinho. E tem muito crente que não sabe. Não. Ele queria envergonhar o evangelho. E aí ele ia, irmão, andando no meio do povo. Está aqui minha esposa de prova que não me deixa mentir. Sozinho. Ele ia e dizia assim, e Moisés, ele começou a envolver Bíblia no meio, levou o povo, e o povo
Estava lá no Egito quantos anos, ô irmão? Aí vinha na minha boca, botava o microfone. Eu aproximadamente 433 anos. E ele saía, ia, dava uma volta aqui, outra ali, e tal, irmão, com quantos anos mesmo que Jesus morreu? Não lembro qual eram as perguntas que ele ia fazer, mas de vez em quando ele vinha e colocava na minha boca. Quantos livros mesmo que tem a Bíblia, irmão? Aí eu 39 no velho, 27 no novo, total 66. Quando terminou, irmão? Quando terminou o trabalho, muitos crentes chegaram para mim e disseram: ainda bem que ele escolheu você, porque se ele tivesse me escolhido, eu tinha passado vergonha. Mas Deus não deixou que o evangelho fosse envergonhado naquele lugar. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos a dar a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Precisamos estar prontos, irmão. Chega alguém hoje, pergunta para você quais são as sequências do livro da Bíblia, você vai saber? É coisa simples, é básica. Se você não souber, ele vai dizer assim: você não sabe nem do que você está falando. Olha o texto. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Agora eu pergunto para você: quanto tempo faz que você tem Bíblia? Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Não é questão de, eu vou ler a Bíblia toda, aí não entende nada. Mas eu já li a Bíblia 5, 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas não entendeu nada, não mudou nada. Vamos seguindo. Primeiro Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Alguém abre e lê para mim. A missionária Luciana achou aqui. Outro já abre para mim 1 Timóteo 3, 6. 1 Timóteo 3, 6. Pode ler. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É isso aí. 1 Timóteo 3,6, quem achou? Até nisso, irmão, que a gente tem que ser ligeiro na Bíblia. 3,6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Vamos lá para o texto? Quando eu era menino, andava igual menino, falava igual menino, fazia coisa de menino. Mas chegou o tempo que eu deixei de ser menino e comecei a ser homem. E agora eu deixei as coisas de menino. Ou você acha normal? Eu não acho normal. Ou você acha normal você passar na rua e tá um adulto barbado aqui com a pipinha aqui? Você acha normal? Você passar na rua e tem um adulto lá jogando peteca no meio dos meninos, você acha normal? Não é normal. Coisa de menino. Na igreja é a mesma coisa. Há um tempo em que nós somos chamados, nós somos meninos na fé, e nesse tempo, a Bíblia manda, não sou eu, é a Bíblia que manda, não dê cargo nenhum para ele. O presbítero daí acabou de ler. Que não seja recém-convertido para
para que não se ensoberbeça e caia no erro de Satanás. Qual foi o erro do diabo, irmão? O diabo começou a crescer, começou a ter público, começou a aumentar alguém que vinha a ele cantar, começou a aumentar alguém que via ele pregar. Ele começou a olhar e dizer assim: por que eu preciso desse cabeçudo velho que veio lá do Maranhão para estar me dando ordem? Eu vou abrir meu ministério, vou botar uma placa lá, Jesus foi ali e já volta, e você pastor. Né? É isso que a Bíblia está dizendo. Esse dia eu conheci um pastor, e ele disse para mim: não, é porque eu estava ajudando um pastor ali. Ajudando, né? Estava ajudando. Aqui tem esse negócio, eu estava ajudando. Estava ajudando um pastor ali. E aí ele me consagrou a pastor. Novo, acho que ele é mais novo do que eu. Consagrou a pastor. Aí teve um negócio lá que ele fez que eu não concordei. Aí eu saí e estou comprando as coisas devagarzinho para montar o meu ministério. Eu disse: filho do diabo, vocês dois, pensei comigo, quem te consagrou e tu? Pastor, é errado abrir um ministério novo? Não, não é errado não. Errado é você ser neófito e você abrir o ministério porque se zangou com o pastor que você estava. Isso é errado. Porque esse ministério já vai nascer debaixo de uma contenda, de uma briga, de uma confusão. Já está errado. Neófito de tudo. Não é todo pastor novo, irmão. Estou defendendo, puxando a sardinha para o meu lado. Mas tem uns aí, irmão, que é pastor velho e é neófito. É como se fosse novo convertido. Não aprendeu, não foi instruído, não conhece, não sabe. Você sabe por quê, irmão? Porque precisa voltar aos rudimentos antigos, aos primeiros rudimentos. Mas não quer. Quer não. Ele quer abrir a igreja dele. Por quê? Porque ele não quer que ninguém mande nele. Porque é neófito, menino. Aí começa a fazer meninice no púlpito. Nós precisamos ser adultos espirituais. Aqui nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Devemos ser maduros espirituais. Aí o texto diz: não dê cargo nenhum para ele, porque ele é novo, recém-convertido, não entende, vai ensinar errado. Vai ensinar errado, irmão. Ou você acha que eu nunca preguei errado? Eu já preguei que Paulo era um soldado romano. Já, irmão. Não sabia. Me dava o microfone na mão e eu pregava. E o fogo caía. Né? Já preguei que Cornélio era italiano, porque ele fazia parte de uma corte chamada italiana, e eu disse: ora as bolas, é italiano. Você está entendendo, irmão? Eu não estou falando isso aqui, irmão, porque eu nunca errei. Eu estou orientando porque eu também já errei. E por isso eu estou orientando vocês para que vocês não caiam nesse erro. Mas se tem uma coisa que eu nunca fui, foi desobediente. Meu pastor riscava a linha aqui e dizia: meu filho, o limite é aqui. Eu dizia: pastor, sim senhor. Nunca disse para ele: pastor, essa linha não está reta demais, não tem como fazer uma curvinha nela para ver se eu me encaixo nela, não. Quando ele dizia: é aqui, é aqui.
Vamos para o texto? Neófito, deixar de ser menino. Você acredita, irmão, que tem crente velho que nunca deixou de ser crente menino? Quem nunca conheceu um crente velho que nunca deixou de ser menino? Nunca. Você se espanta, sumiu. O que aconteceu? Ninguém sabe. Você se espanta, está pregando coisa errada. Mas, irmão, a gente tem ensinado aqui. Não, mas é porque eu acho que é assim. Não, mas o que a Bíblia diz? A gente vai pregar agora o que o senhor acha? Ou o que a Bíblia está dizendo? Porque precisamos evoluir, irmãos. Evolução. Vamos lá, para a gente concluir. Torne a ensinar. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 10. Olha o que ele diz. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 10. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 3. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Gálatas 1, 6 e 10. Quem achou? Levanta a mão. O pastor aqui achou. Gálatas 3, 1 e 3. 1 ao 3. E Gálatas 4, 19 e 20. Gálatas 1, 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuando eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos lá. Gálatas 3, 1 e 3. Quem achou? Volta uma página e lê o 3. 3, 1 e 3. 1 ao 3. O Gálatas insensato, quem vos fascinou e vós outros, antes cujo olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. Gálatas 4, 19 ao 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente, agora convosco, e vos falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Irmão, no capítulo 1, ele já começa dizendo assim: rapaz, eu tô impressionado. Agora é Paulo. Gálatas é Paulo. Ele está dizendo: eu estou impressionado como é que vocês, tão
tão depressa abandonaram o evangelho que eu preguei para vocês. Irmão, escuta aqui. A gente fica aqui 1h30 no culto de ensino, ensinando palavra, Bíblia. Ou eu estou falando aqui da roça que eu fui lá em casa, que tem um pé de quiabo bom lá, que está 3 quiabos já. Estou falando aqui, alguém já sabia que eu tinha plantado? Não, estou me ensinando Bíblia aqui, irmão. Aí, fica aqui 1 hora, 2 horas, pregando Bíblia. O cidadão sai daqui 40 segundos que ele assiste um status no Instagram, no Facebook, o cidadão pregando heresia, e já convence ele. E os 40 minutos, 1 hora, 2 horas que eu fiquei aqui pregando para ele, ele não aprende, mas 40 segundos, 30 segundos, que é um status, já muda a cabeça dele. Já muda a cabeça dele. Aí é Paulo dizendo assim para os Gálatas: eu me encabulo, eu fico encabulado, impressionado, como é que vocês saem da verdade tão rápido? Não, é porque esse pastor aí, ele é reconhecido. Esse dia eu vi um, conhecidão aí, irmão, conhecidão, dizendo que participar da Santa Ceia não precisa ser batizado, porque a Santa Ceia é para remissão de pecado, e o pecador precisa da Santa Ceia. Eu olhei e disse: filho do diabo. Irmão, para participar da Páscoa de Israel, tinha que se circuncisar, senão não participava. Jesus só mudou o nome Páscoa para Santa Ceia, mas a regra continua a mesma: tem que ter um compromisso, tem que fazer uma aliança, tem que ser batizado, sim. Aí, mas o cidadão, aí ele chega na igreja: é, pastor, porque a Bíblia diz que isso aí, esse costume nosso aí está errado. Eu disse: então vai lá para a igreja desse pastor que te ensinou aí, porque aqui vai continuar do mesmo jeito. Aí Paulo está dizendo: como é que eu ensinei para vocês, Gálatas? Eu ensinei para vocês que vocês não precisam mais disso, que vocês não precisam mais fazer os rudimentos da lei judaica. E vocês, eu saí, virar as costas, vem os judaizantes, prega para vocês que vocês têm que circuncidar, têm que guardar o sábado, tem que isso, tem que aquilo, e vocês já mudaram. É ligeiro demais, não deixou nem o meu banco esfriar. Vocês já mudaram de ideia. Aí ele diz: eu queria estar aí, para mudar o meu tom de voz, porque eu sinto por vocês dores de parto. Você sabe o que é dor de parto aqui, irmão? É ter que ensinar de novo. É como se a Luciana tivesse que engolir a Ana Radassa de novo, e dar a luz a ela de novo. É mais difícil ou não é, irmão? Então, irmão, a gente ensina. Um dia, vocês vão me aguentar até 9 horas hoje. Um dia, eu estava no mutirão, aqui, irmão, aqui, não foi longe não, foi aqui. Aí o obreiro que tinha ido com a gente começou a dizer que a terra era plana. Porque não sei o quê, que a Bíblia dizia isso, que não sei o quê. Aí, uma irmã, a gente almoçando na casa dela, ela disse: o senhor está certo mesmo, porque eu assisti um vídeo na internet,
que a mulher dizia que vai ter um negócio aí no sol, e que porque essa terra é plana, que não sei o que, e eu fiquei olhando para ela, irmão, eu estava quase cochilando na hora, na cadeira, tinha terminado de comer, enquanto ele estava falando, eu estava lá quietinho. Na hora que a irmã, que ele não era da igreja, né, ele era só um visitante para mim, mas na hora que a minha ovelha disse que ela concordava, aí eu abri o olho, eu disse, como é? Irmão, porque a gente está aqui ensinando, aí vem um cidadão, prega 15 segundos de heresia, a pessoa está confirmando, já está dizendo, é mesmo. Mas pergunta, se alguma vez eu vi essa irmã no culto de ensino, nunca, mas está aprendendo na internet, errado, mas está. Aí chega na igreja, quer mudar tudo, o pastor está errado, que não sei o quê, não é assim não, irmão, não é assim. Vamos lá, seguindo, necessitar de leite, verso 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, parte C do versículo. Alguém abre para mim 1 Coríntios 3, 1. 1 Coríntios 3, 1. Olha o que ele diz aqui em Gálatas, em Hebreus. Necessitais de leite. Vai, lê. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com o manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Amém, irmãos? Eu não vos alimento, eu não pude falar com vocês como se fala com os espirituais. Não pude falar com vocês como se falam com os espirituais. Olha o que Jesus diz. Jesus chega para Nicodemos e diz assim para Nicodemos: Nicodemos, o vento, ele sopra para onde quer, e nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Aí Nicodemos diz: Senhor, não estou entendendo não. Aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, se tu não compreende de coisa natural que eu estou te falando, tu vai entender as espirituais? É por isso, irmão, que nem tudo, nem todas as coisas que estão aqui reveladas pode ser entregue assim a todo mundo. Tem que ver a maturidade do crente. Aí ele diz: eu não posso falar com vocês de coisas espirituais ainda, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda estão no beabá. Ou você acha, irmão, que eu vou sentar e vou chamar minha filha, tem 2 anos, e vou dizer para ela: não, minha filha, porque a física quântica, não, minha filha, porque a matemática, você já tem que saber a matemática. Ela não está na idade disto. Da mesma forma, é o novo convertido. Tem coisas que ele não vai compreender. Por isso é necessário o beabá, por isso que vem o discipulado. Vem aprender a base do cristianismo. A irmã Leidiane não fez o discipulado para batizar? Tem ali a base, o que é a Bíblia, o que é o Espírito Santo, o que é o dízimo, o que é o batismo com o Espírito Santo, o que significa o batismo em águas, coisas básicas. Aí ele diz,
mas eu ainda não posso falar com vocês as espirituais. Porque vocês ainda não dão conta. Isso que ele está dizendo. Como meninos em Cristo. Ele está dizendo, vocês não amadureceram, vocês não têm maturidade espiritual para ouvir isso. É por isso que tem muita gente que escandaliza, é por isso que tem muita gente que desvia, e diz, eu nunca mais piso na igreja, porque falaram tal e tal coisa para mim, porque o pastor não teve discernimento. Esse dia eu peguei um rapaz no Uber, e ele falou assim, pastor, eu estava numa igreja, que o cara estava uma semana de crente, e o pastor consagrou ele a pastor, e botou ele lá no púlpito do lado dele. Eu disse, Jesus, nem Jesus foi rápido desse jeito a ascender ao ministério. Passou 30 anos, até ficar 3 anos só pregando, 3 anos e meio. Neófito, daqui a pouco esse neófito vai e mata outro. Aí nós entendemos, por que Jesus disse que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho. E também a gente não pode colocar remendo velho em roupa nova. Por quê? Porque o novo, ele aguenta algum tipo de coisa, algum ensinamento, alguma palavra. O antigo não. O antigo já está ali tranquilo. Ele já entende, já compreende o que o pastor está dizendo. Não tem necessidade de ensinar muita coisa. É começar a só orientar. Ele já sabe. Mas aí vem um e pega o caba novo, aí já coloca ele no ministério. Pá! Mata o cidadão. O caba estava animado, esse caba é bom. Vou levar ele ao ministério. Aí leva. Daqui a pouco o caba desvia. Aí pergunta para ele, não aguentei o peso. Não aguenta, irmão. Não aguenta. Vamos para o texto? Ele diz, ainda não posso ensinar. Aí ele diz, por que ele não pode ensinar ainda? Porque vocês são carnais. Porque vocês são carnais. Não posso ensinar isso ainda. Porque vocês são carnais. Aí ele diz, ou não tem entre vocês, está aí ou não está? Está aí ou não está? 1 Coríntios 3, 2, versículo 2. Parte B do 2 e o começo do 3. Inveja, contenda, disseção. Não tem no meio de vocês? Tem. Carnais. Aí ele diz, enquanto tem inveja, enquanto tem contenda, enquanto tem disseção, eu não posso ensinar as coisas espirituais para vocês ainda. Vocês lembram que aqui, quando nós chegamos, qual foi a primeira coisa que nós ensinamos aqui? O fruto do Espírito. Porque antes da gente querer falar em língua, antes da gente querer profetizar, antes da gente querer ser usado com cura, com pregação, com louvor, a gente tem que aprender a ser crente, a ser manso, a ter amor, a ter longanimidade, benignidade, paz. Aí ele diz, eu só vou ensinar as coisas espirituais para vocês, depois que vocês aprenderem as naturais. Entendam isso. Aprendam a ser crente. Depois que vocês aprenderem a ser crente, aí vocês vão estar prontos para alimento sólido, mas até então, vocês só vão beber leite. Aí tem gente que é apressado. Você já viu aquele menino que ele é apressado, agoniado? O pastor Alexandre tinha um dizer, que tinha um menino que era tão teimoso, mas tão teimoso, que o pastor dizia, menino senta. O pai do menino dizia, menino senta.
Aí ele não sentava, ficava em pé. Menino, senta! E o menino não sentava, ficava em pé. Aí o pai dele foi lá, botou ele assim, senta, menino! Sentou ele na cadeira, ele olhou para o pai e falou assim, eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé. Menino teimoso. Teimoso. Assim tem muito crente, irmão, teimoso. Você está dizendo, é assim. Ele, não, é assim. Você orienta aqui, amanhã ele já está errando de novo. Aí, a Bíblia diz, enquanto tiver inveja, enquanto tiver contenda, enquanto tiver disseção, você sabe o que é disseção? Discordância. Disseção é discordância. O que é? Discordância. Olha, não concordar com nada. Não concorda com nada. O pastor diz, vamos fazer evangelismo. É, pastor, eu acho que no verão, com esse sol quente, não dá não. O pastor diz, vamos fazer tal coisa. Pastor, eu não concordo. É igual um irmão que foi para a reunião de obreiro. Aí chegou na reunião de obreiro, perguntaram, quem que discorda? Aí ele levantou. Quem discorda fica em pé, ele levantou. O senhor discorda de quê, irmão? De qual ponto do que a gente falou aqui? Eu não sei, só sei que eu discordo. Só queria discordar. Disseção, irmão. Não concorda com nada. Você diz é azul e ele diz é preto. Você diz é preto, ele diz é roxo. Não concorda. Aí a Bíblia diz, se tiver inveja, contenda e disseção, não adianta o povo dizer que quer falar em língua, que quer profetizar, que quer pregar, que quer isso, que quer aquilo, que não está pronto para isso. Tem gente que diz, não, pastor, por que o senhor não traz um curso de teologia aqui para a igreja? Infeliz, tu não está dando conta de vir na escola bíblica dominical, que é de graça, tu vai pagar para um curso? O cidadão não está dando conta de vir para a escola bíblica, que é de graça, irmão, é 0800. E a gente está ensinando Bíblia. Aí quer um curso, que é pago. Vai vir? Não vai, irmão, porque não está pronto. Vamos para o texto. Provérbios 6, 16 ao 19. Estou acabando. Jesus. Não aguenta alimento sólido. Vamos pular esse texto aí que eu pedi para ler agora. Não aguenta alimento sólido. O mantimento sólido é para os perfeitos. O alimento sólido é para os perfeitos. Hebreus 6, 1 e 3. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Para os perfeitos. Depois desse aqui, nós já vamos começar a terminar. Anota aí. Só anota, para você ler em casa. Hebreus 6, 1 e 3 ao 3. 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. É para os perfeitos. Porque aquele que é imaturo, aquele que é menino, não compreende. Mas os perfeitos vão entender. Pastor, então ninguém vai entender que ninguém é perfeito? É ou não é? Essa é a primeira desculpa. Só que o texto não está falando de perfeito no sentido de ser cidadão perfeito, estatura de homem perfeito. Não é isso. Ele está falando de maturidade. Aqui o perfeito dele é maturidade. Para os maduros, eles entendem, compreendem, discernem tudo e por ninguém são discernidos. Aí o que o texto diz? Em razão do costume. Olha aí.
Hebreus 5, hoje precisava de 3 horas. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. O que é sentidos exercitados? O que é costume? Aquilo que você faz todo dia, você acostuma. Eu estou indo correr todo dia para ver se eu perco esse melancia que eu adquiri aqui. Culpa dos irmãos que eu estou comendo demais. E com o decorrer do tempo a gente vai acostumando. Eu cheguei ali, eu dava uma volta correndo e o resto era tudo andando. Acompanhava os velhinhos que andam lá. Hoje eu estou indo, estou dando 6 voltas correndo. Tudo que você exercita, você acostuma e faz com qualidade. Agora, você diz que é crente, não pega a Bíblia uma vez por dia para tu ler, não ora nenhuma vez no dia, não vem no culto de ensino, não quer aprender, não vem na escola bíblica dominical, não vem no culto de ensino, não vem ouvir a palavra de Deus. Que perfeição é essa? Que exercício que você está fazendo? Ah, pastor, é porque eu não compreendo a Bíblia. Não entendo não. Claro, tu não lê. Como é que tu vai entender? Pastor, eu não dou conta de ler a Bíblia. Não dá mesmo, você não está tentando, você não está exercitando. É porque muita gente quer ler a Bíblia, aí ele começa lá no Gênesis. Eu vou ler 5 capítulos hoje. Não dá conta, irmão. Se você é novo, lê um versículo. Eu comecei assim. Eu lia um versículo e ia dormir, satisfeito. E eu tenho certeza que Jesus recebia. Tenho certeza. Aí daqui a pouco eu comecei a ler 2, 3, daqui a pouco um capítulo, daqui a pouco 2. Daqui a pouco eu pegava um livro e ia ler ele todinho, porque é o exercício que vai gerar em você qualidade. Agora a gente não exercita. Aí ele diz, em razão do costume, eles discernem tanto bem quanto mal. Aí quando você se acostuma a ler a Bíblia, o cidadão chega para você e diz, ei, igual chegou um para mim, se eu fosse o senhor, não colocava o nome Jesus dentro da igreja. Eu olhei para ele, um pintor que a gente chamou para pintar lá, a congregação Peniel. Estou acabando, irmão, já fechei a Bíblia. Só mais esse exemplo, desse desviado. Por quê? Porque a letra E não tem no hebraico, e nem a letra U. Eu disse, é mesmo. Aí eu olhei para ele, e disse, o querido é versado no hebraico? O senhor entende de hebraico? Disse, não. É porque eu acho que o senhor tinha que colocar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o senhor. Aí eu já fiquei pensando, né? Cavalo, se não pode botar Jesus, porque tem a letra E e Ebenezer começa com que letra? Jumento. Porque não tem consoantes, não tem vogais, só tem consoantes no hebraico. Eu disse, é verdade, está certo. E qual é o nome? Yeshua. Yeshua não tem U não, abençoado. Aí eu comecei a apertar ele daqui, dali. Daqui a pouco ele olhou no relógio que ele nem tinha. Pastor, eu estou indo lá, tá? Eu, sim, senhor. Mas fica para ouvir mais um pouquinho de verdade. Não aguenta, irmão. Vai embora. Está lá até hoje o nome de Jesus. Graças a Deus. Se coloque de pé e vamos estar orando, agradecendo o nome do Senhor. Perdão aí os irmãos pelo horário, mas nós precisávamos ensinar isto. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Tua casa, obedecendo e ouvindo a Tua palavra.
Precisamos, Pai eterno e soberano, compreender e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado por este momento de qualidade, este tempo de qualidade, em que passamos ouvindo a Tua palavra.